Eu vou começar com um monge de Nova York, que é abade de um mosteiro trapista do Paraná, Dom Bernardo Bonovitz. Eu queria entender só o seguinte, Dom Bernardo. O trapista não tem que ficar calado ou não? Ele deve só falar o necessário, sim. E para você chegar aqui, dar uma entrevista e falar, você tem que pedir uma autorização ao reitor. Eu, sendo o superior, eu dei a permissão a mim mesmo. Quer dizer que a melhor posição realmente o nome já diz, né? É de ser o superior. Isso faz com que os outros monges se sintam inferiores, não? O senhor é o superior, e você, não, eu sou o inferior, eu tenho que ficar de boca calada mesmo, senão... De fato, normalmente não usamos o nome superior e sujeito, mas... Não, claro, estou brincando. Abade e monge. Abade e monge. Monge se aplica a todas as ordens, franciscanos, beneditinos, todos eles são frades. Todos. Um frade franciscano, se diz. Sim, um franciscano é um frade. O monge seria pessoas que seguem uma regra monástica, como beneditinos, trapistas, camodolenses, cartuchos. O cartucho é de que segue que? Foi fundado por quem? Os cartuchos foram fundados por São Bruno no século XI e tem uma casa aqui em Rio Grande do Sul, perto de Santa Maria. Eles vivem como eremitas e nós vivemos em comunidade como cenobitas. Cenobitas significa vida comum. Nós temos uma vida em comum e eles vivem cada um à parte. Pelo que eu sei, Dom Bernardo, em qualquer momento, em qualquer segundo, em qualquer, enfim, instante, tem em algum lugar, algum mosteiro beneditino fazendo uma oração pelo mundo. Não tem um segundo que não haja isso, quer dizer, há um revezamento constante. Sim, isso é verdade. E eu estudei, quando eu era muito menino, estudei no Colégio São Bento. Mas até muito menino, até 7 anos, tal. E tem tinha, por exemplo, Dom Cristófono, que depois, Dom Crisóstomo, que depois foi ser abade, né, o chefe no mosteiro de São Bento da Bahia. E é engraçado como ele passava uma coisa de uma bondade, de uma generosidade enorme. Em compensação, tinha um outro, chamado Frei André, Dom André, aliás, Dom André, que era alemão, que era uma coisa insuportável com as crianças. Ele não tinha que dar sossego para a criança. E a gente achava muita graça, porque uma vez ele estava fazendo uma preleção contra os rapazes já mais velhos que fumavam. E ele estava fazendo, sacudindo, não pode fumar, isso é muito ruim. Quando ele fez isso, pam, caiu um maço de Continental da batina. Só na minha idade é que pode. Aí limpou a barra. Você veio falar do filme Homens e Deuses. Conta um pouco a história do filme. Em nossa ordem havia uma comunidade de franceses de diversos mosteiros que moravam em Argélia, perto da capital de Argel. E eles chegavam como... O grupo dos atuais chegavam na década de 60, 70. O líder era um Dame Christian, uma figura muito carismática, arabista, islamista. E eles criaram uma vida de grande convivência com o povo local. Trabalhavam com eles, atendiam às necessidades médicas do povo.
e criaram um interesse muito grande para a espiritualidade islã. Eles, sendo católicos, acreditavam que o mistério de Deus poderia ser tocado no povo islâmico também. E havia uma convivência muito boa. Agora, na década de 90, começou uma briga entre diversos partidos na Argélia. O governo, os socialistas, os muçulmanos, os extremistas. E em 93, 94, um grupo de trabalhadores, construtores europeus foram mortos. E lá começa o drama do filme. Se os monges devem ficar e aceitar um possível martírio, ou se devem voltar para a França. E é o drama de cada um enquanto chega a tomar uma decisão de ficar e aceitar o que Deus manda. E finalmente eles são sequestrados e degolados. Não me conte o final. Agora já degolou, já contou o final do filme? Joe, já sabia. Isso é verdade. Isso é verdade. Você falou em muçulmanos, falou em católicos. Para você, o Messias chegou. Sim. Não é verdade? É verdade. Mas chegou mesmo com uma força, foi uma epifania que aconteceu. Conta por quê, por favor. Eu nasci filho primogênito de uma família judia de Nova York em 49. E logo depois da Segunda Guerra, quando tinha um grande interesse em reconstruir o judaísmo depois do Holocausto, mas muito jovem, já com 3 ou 4, a primeira vez que escutei o nome de Jesus, algo mexeu dentro de mim. E isto continuava até 12 ou 13, quando eu li o Novo Testamento pela primeira vez. Mas com 13 anos, você fez bar mitzvah, tudo isso? Eu fiz. E aí leu o Novo Testamento? E ao ler, acreditei que realmente Jesus é o Messias, sabendo que isto seria o ponto decisivo da minha vida e também, provavelmente, uma grande separação da minha família, que de fato aconteceu. Então foi a chegada do Messias. Aliás, eu tenho vários amigos judeus e que, de repente, se converteram. E são os mais iluminados nesse sentido. Quer dizer, porque para eles, realmente, puxa, a gente está esperando, e agora eu vi que chegou. Então, deve ser uma coisa muito forte, porque, inclusive, você não só se converteu, como se tornou monge. Sim. E trapista, quer dizer, você foi logo para o barra pesada, vamos dizer assim. Como é que é o dia a dia no mosteiro? Mosteiro e convento é a mesma coisa, né? Mesma coisa, basicamente. Como é que é o dia a dia num mosteiro trapista? Nós acordamos às 2h30 de madrugada. Nosso dia começa cedo e iniciamos um ciclo de orações. Nós nos encontramos 7 vezes por dia para rezar salmos, escutar leituras. Começa às 3 até 4, a segunda vez 6 até 7, 7h45 até 8, 12h15 até 12h30, 14 até 14h15, 17h15 até 15 para as 18 e 19h15. Então, 7 momentos de oração em comum e passamos muito do resto do dia em oração pessoal e o resto do dia em trabalho manual. Passamos 5 ou 6 horas por dia trabalhando com as mãos. Vocês é que cuidam de tudo dentro do mosteiro? Da cozinha? Como é que é a cozinha lá? Como é que se come lá? A cozinha... Existe ainda aquela coisa de comer feito um abade, um Fausto nababesco? Ainda tem isso, não? Na Trapa nunca tinha, de fato. Não, nunca houve. A Trapa é uma reforma da regra de São Bento
E o fundador dos trapistas, um abade francês durante no século XVII, ele queria voltar para a tradição do deserto. Então sublinhava muito a simplicidade, a pobreza, o silêncio, a separação do mundo, o jejum. Então ser trapista não é comer como um abade, mesmo se a gente seja abade. É engraçado porque eu sei que teve uma época, acho que na Idade Média, em que São Francisco já havia a ordem franciscana e havia uma troca de cartas com Santo Antônio, ele reclamando do Fausto, que de repente estava se instalando nos mosteiros e tal, e ele indignado com aquilo, né? Vamos ver um trecho do filme, por favor? Muito bom, isso. O Lambert Wilson é ótimo. Esse filme tem o Lambert Wilson, tem o Michael Lansley, que a gente falou, Olivier Rabourdin, Philippe Lodenbach e Jacques Erlin. Já está passando, esse filme já vai passar, já está passando, como é? Já está passando em São Paulo e no Rio. E deve, acho, essa semana ir para Brasília. E depois se espalhar pelo país. E você acorda às 2h30 da manhã, todo dia? Todo dia. Uhum. Se quiser ligar para mim, eu ainda não fui dormir nesse horário. Existe televisão no Mosteiro Trapista? Não, né? Não existe. Não. E o jornal, tem? Não tem jornal. Para você, porque aí é claro que é uma coisa pessoal, qual para você é o princípio mais difícil de seguir? Para mim, pessoalmente, eu acho que nós vimos isto no fragmento do filme. Trata-se, acabou de acontecer o assassino de uns trabalhadores europeus e vêm os policiais e querem matar um guarda para proteger os monges. E sozinho, o prior Christian toma a decisão que isto não convém e isto ia alienar o povo local. E tem esta reunião da comunidade que se chama o capítulo e eles dizem para Christian: nós não elegemos você para tomar todas as decisões sozinho. Este é o meu cargo, quer dizer, este vai e vem entre uma autoridade que vem por ser eleito pelos monges e o fato que é um assunto da vida deles também. Eu acho, em grande parte, o filme é a história da conversão de Christian, que começa como uma figura bem autoritária e individualista, e ele aprende que só quando todos os irmãos estiverem de acordo vai ser possível tomar uma decisão. Este, para mim, eu vivo faz 15 anos, porque faz 15 anos eu sou o superior da comunidade. Como seguir à luz da minha consciência e, ao mesmo tempo, ser aberto e sensível à intuição de cada um. Muito bem, Dom Bernardo. Dom Bernardo, para terminar, você sabe qual é o padroeiro dos atores? Qual é o santo padroeiro dos atores? É São Genésio. E tem uma história, a história de São Genésio, que foi decapitado porque teve uma conversão no meio da arena, quer dizer, época romana, e aí, de repente, ele é o padroeiro dos atores, dos comediantes, dos artistas de circo, dos palhaços e dos advogados. Eu não entendi qual é a semelhança que sapecaram os advogados aí junto com os comediantes. Alguma coisa em comum deve haver. Eu peço a sua bênção. Conversei aqui com Dom Bernardo Bonovitz. Muitíssimo obrigado. E eu acho que está na hora de dormir, senão não vai acordar às 2h30. Daqui a pouco a gente volta.